Muito bem, aula de número 44, vamos falar do artigo 23, isso mesmo, artigo 23, cobrado com frequência em provas. Destaque esse artigo quando for trabalhar com seus alunos. Ele não só é relevante para a prova de concurso, como também é muito relevante para a vida prática da gente, de nós, professores, no dia a dia da nossa prática docente nas salas de aula. Diz o artigo 23 que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais. Estamos acostumados com isso. Períodos semestrais, também, principalmente quem trabalha na EJA. Ciclos, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Alternância regular de períodos, isso é, nos anos iniciais do ensino fundamental, semestres. Nos anos finais do ensino fundamental, anos seriados. Alternância regular de períodos. É isso que a gente está falando agora. De estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em outro critério. São as salas multisseriadas com alunos de séries distintas em função da natureza, por exemplo, daquele conteúdo ser inédito e poder ser aplicado para pessoas daquela mesma faixa etária, independente da série. Então daí a ideia de grupos não seriados. Estamos falando das séries, das salas multisseriadas, com alunos de várias séries para estudar um determinado conteúdo, como por exemplo música. Na competência, com base na idade, na competência ou outro critério, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, de forma gráfica, eu gosto sempre de fazer um gráfico, um esqueminha para ajudar você a entender. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, foi o que a gente acabou de ver no caput do artigo 23, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, as salas de aula multisseriadas, com base na idade, com base na competência, todos estão no mesmo nível de desenvolvimento naquele tema, ou com base em qualquer outro critério que a instituição entenda relevante. Esse é o artigo 23 na forma de um esqueminha que você tem que fornecer para o seu aluno para que ele possa aprender com mais qualidade. Os esquemas sempre facilitam a nossa vida. Diz ainda o parágrafo 1º do artigo 23, está aqui em cima, que a escola poderá reclassificar os alunos. Adoro isso. Qual é a regra? A escola pode reclassificar os alunos. Pronto. Inclusive, isso é, além da escola poder reclassificar os alunos, ela também poderá fazê-lo quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Isso é, tendo como base a BNCC e tendo como base procedimentos de avaliação ao qual o aluno pode ser submetido. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando a gente fala que a escola pode reclassificar um aluno, você precisa entender que ela pode reclassificar para mais ou para menos. Isso mesmo, para mais ou para menos. Geralmente você pensa em reclassificação sempre para mais. O aluno sofreu uma reclassificação, ele deveria se matricular na terceira série, por exemplo, no terceiro ano, se for em ano, e devido ao grau de adiantamento dele, ele foi para o 5º ou para o 6º. Mas ele também está lá no 5º ou 6º e, revelando não ter competência para estar no 5º ou 6º ano, ele pode ser reclassificado e retroceder. Aqui não há nenhum impedimento na LDB para retroceder um aluno. O aluno está lá no 9º ano, mas ele não tem nenhuma das competências necessárias e nenhuma das disciplinas para estar no 9º ano. Na verdade, ele está no 9º ano e mal sabe ler e escrever. Na verdade, ele está no 9º ano como analfabeto funcional porque foram empurrando ele. E ele não sabe ler e escrever. Como é que ele vai passar para o ensino médio? Ele pode ser reclassificado e parar de novo no 6º ano. E isso implicar, inclusive, em função da diferença entre idade e série ou ano, e ele ter que ir para o ensino noturno, por exemplo, regular noturno, onde temos alunos com mais idade, ou até para a educação de jovens e adultos.
Porque ele pode ser reclassificado. Inclusive, ele pode ser reclassificado quando for objeto de transferência entre o estabelecimento e outro no país. Então, esse aluno está vindo de uma escola muito fraca e vem parar na sua escola. E aí percebe-se que ele está no 5º ano, ele vai parar na sua escola no 5º ano, mas ele veio de uma escola muito fraca e ele precisa ser reclassificado para o 4º ano para poder dar conta. Ou ele vem de uma escola muito forte, muito boa, do 5º ano, chega na tua escola no 5º ano e você vê que ele tem competência para estar no 6º ou 7º ano. Ele pode ser reclassificado também para frente. Para isso a gente obedece às normas curriculares, observa o domínio dos conteúdos prescritos na BNCC e submete esse aluno geralmente a procedimentos de avaliação. Então a escola, e isso é importante, ela poderá o quê? Reclassificar os alunos. Essa é a regra que acaba ali na vírgula. A reclassificação é competência da escola. E essa reclassificação que a escola faz poderá também acontecer em situações de transferência. A escola poderá reclassificar os alunos transferidos também. Então, essa reclassificação não é só para alunos que estão sendo transferidos. Ela é para qualquer aluno, dependendo do seu grau de desenvolvimento, inclusive para aqueles que estão sendo transferidos. Essa é a ideia. Então vamos lá. Um itemzinho para você analisar, só para ver se você estava prestando atenção. Não costumo fazer isso, só de vez em quando, para ver se você estava prestando atenção. Você vai analisar esse item e dizer se ele é verdadeiro ou falso. Dá uma pausa, leia e vamos corrigir. Muito bem, agora podemos ir para a correção. A bem da verdade, a gente ainda não leu o 23, parágrafo 2º. Ele vai vir agora, mas eu estou testando aquilo que você já sabe e aquilo que a gente já estudou em aula anterior a título de remissão. Vamos ver se você lembra. Segundo o artigo 23, parágrafo 2º da LDB, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. Muito bom. Inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de dias letivos previstos na LDB. Para a educação infantil, qual é o número mínimo de dias? Lembrando? 200 dias no mínimo. E para o ensino fundamental e para o ensino médio, quantos dias? No mínimo 200 dias, isso mesmo, já estudamos. Então, segundo o artigo 23, parágrafo 2º, que veremos aqui na sequência, eu estou só vendo se você lembra quando a gente estudou esse dispositivo a título de remissão, se você está afiado. O calendário escolar deverá. Será que é deverá mesmo? Ou será que é poderá? Será que é obrigatório ou é poderá no lugar de deverá? Fazendo com que essa alteração seja facultativa, discricionária. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de dias letivos na LDB. O item está certo ou errado, verdadeiro ou falso? O item, se você respondeu que está falso, meus parabéns. Agora, não é falso por causa do deverá, não. Porque deverá mesmo, o calendário, ele deve se adequar a peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Deve. O calendário diz, o parágrafo 2º, deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, como secas, monções, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas. É o número de horas, não é o número de dias. Lembra que a gente estudou isso? A beça? É o número de horas e não o número de dias. E a questão? Já nem lembra mais o que diz a questão, né? A questão diz que era sem com isso reduzir o número de dias. Não, não é sem reduzir o número de dias. É sem reduzir o número de horas. Não pode reduzir o número de horas. Por consequência, se você fizer uma interpretação, se você fizer uso de uma
hermenêutica. A gente está falando aqui de hermenêutica jurídica. Isso é, formas de interpretação da lei. Se você fizer uso de uma interpretação de natureza teleológica, uma interpretação de natureza finalística, você vai chegar a uma conclusão. Que o legislador, ao proibir, ao vedar a redução de horas, sem mencionar os dias, ele permite a redução dos dias, desde que a gente não reduza nas horas. São 200 dias, no mínimo. São 800 horas, no mínimo. Mas por motivos climáticos, econômicos ou outra peculiaridade local, não dá para manter os 200 dias. Vai ficar em 190. 190 dias. Então vamos perder 10 dias? Não. Os outros dias terão que ter uma carga horária maior. Porque a gente vai ter que fazer as 800 horas dentro de 190 dias. Ah, não dá para ser 190 dias, vai ser 180. Teremos que fazer as 800 horas, no mínimo, em 180 dias. Não deu 180, só deu 160. Só vai dar para ser 160. Teremos que fazer as 800 horas em 160 dias. Eu não posso reduzir o número de horas. Mas como ele não menciona os dias, teleologicamente falando, finalisticamente falando, é possível reduzir, sim, os dias. Nessas situações de exceção, o que abrangeria a nossa situação de pandemia. Mas, Hammurabi, eu não estou vendo nada aqui referente à pandemia. Tá sim. Olha lá, com atenção. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. E aí ele vem, inclusive climática e econômica. Então, as peculiaridades locais, incluindo nelas a climática e econômica. Muitas outras são as peculiaridades locais, como, por exemplo, a época de colheita em determinada região rural. Ela é uma peculiaridade que tem um misto de climático e econômico, mas não é nenhuma nem outra, é uma peculiaridade local. E aí, nessa peculiaridade local, entra a questão da pandemia. Porque a peculiaridade local é algo que acontece na região que impeça o funcionamento da escola, inclusive situações climáticas e econômicas. Quando diz que deve adequar-se a peculiaridades locais, isso quer dizer qualquer situação que venha a interromper o curso do ano letivo. Então, o calendário deve, não é facultativo, é obrigatório, deve adequar-se, podendo reduzir o número de dias, mas não podendo reduzir o número de horas. E aí, tendo essa noção que uma hermenêutica de natureza teleológica ou finalística permite a redução dos dias sem necessariamente permitir a redução das horas, pergunto qual a necessidade de uma medida provisória, a exemplo da 934 de 1º de abril de 2020, permitindo a redução dos números de dia, desde que cumprida a carga horária mínima anual. Não há necessidade nenhuma dessa medida provisória que foi emanada pelo governo em 2020, em 2020, abril de 2020, por ocasião da pandemia do coronavírus, autorizando as escolas a ajustarem seus calendários, reduzindo o número de dias, sem necessariamente reduzir a carga horária mínima anual, porque o artigo 23, parágrafo 2º, já permitia isso. Você sabe por que isso acontece? Falta de gente competente no governo. Falta de gente que saiba interpretar uma lei. Daí a importância da tua capacitação. Não é só chegar, ler a LDB, não, vou ler a LDB, vou dar aula disso. Tu acha que é assim? Olha a aula mequetrefe que muita gente tem dado por aí. Você mesmo já estudou LDB em cursinho preparatório para concurso com um monte de professor mequetrefe, que de 1/3 a metade da aula fica brincando com a turma porque não tem conteúdo para passar. Então fica ali fazendo uma de palhaço, animador de auditório, porque não tem conteúdo para passar. Ou que faz a LDB extremamente rápida com comentários superficiais.
porque não tem profundidade, não tem formação jurídica para analisar a lei e não tem experiência pedagógica para trabalhar, o que não é o seu caso. Porque eu estou te passando toda uma expertise de anos de conhecimento jurídico e pedagógico ao longo do nosso curso. Isso faz com que todo o seu investimento valha a pena e você vai se tornar um professor muito mais qualificado do que outros que estão há anos no mercado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.